A gente fala agora sobre a investigação do assassinato da advogada Mércia Nakashima, aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. Apontado pela polícia como o principal suspeito, como suspeito da morte de Mércia Nakashima, Misael Bispo de Souza é um homem procurado pela polícia hoje. Cerca de 30 policiais estão na captura do advogado nos endereços que ele forneceu à justiça e em outros locais. A repórter Caroline Keller acompanha o caso. Veja. Onde cá? É a polícia. O irmão de Misael Bispo de Souza, que mora ao lado, foi quem abriu a casa do advogado para que os policiais do Departamento de Homicídios de São Paulo fizessem as buscas. Segundo vizinhos, o principal suspeito do assassinato de Mércia Nakashima foi visto estacionando o carro na garagem na segunda-feira. Depois disso, ele desapareceu. Os policiais vieram até a casa de Misael Bispo, em Guarulhos, cumprir o mandado de prisão, mas ele não foi encontrado, nem aqui, nem no escritório onde trabalha e nem em outro lugar de Guarulhos. Se Misael não se apresentar espontaneamente à polícia, ele será considerado foragido da justiça. Vamos fazer novas diligências que está chegando para a gente. Até o doutor encerrá-las. Todos que estão vindo via rádio para nós estamos cumprindo, tá? Aqui na região de Guarulhos, aqui na região do Bom Sucesso. Onde tiver denúncia, nós vamos atrás. O juiz Leandro Bittencourt Cano acolheu a denúncia do Ministério Público e a prisão de Misael Bispo de Souza e do vigia Evandro Bezerra Silva no final da tarde dessa terça-feira. A decisão foi embasada no fato de existir provas de homicídio qualificado e dos fortes indícios de autoria e participação pelos denunciados. Ao aceitar o pedido de prisão, o juiz ainda fez o referimento, dizendo de que trata-se de um crime hediondo, premeditado, com requintes de crueldade e extrema frieza em seu cometimento. Ele explica ainda que a conduta descrita na denúncia deixa transparecer que se tratam de pessoas desprovidas de sensibilidade moral e sem o mínimo sentimento de solidariedade com a vida de seus pares. De acordo com este advogado criminalista, Misael ainda tem a chance de colaborar com a justiça. Ficaria mais claro se o Misael se apresentasse, se o Misael ficasse preso até que fosse feita a audiência e, enquanto isso, o advogado buscasse a transferência do julgamento para Nazaré, se é que Nazaré terá essa competência, e usar dos meios processuais, pedindo a liberdade provisória dele por um habeas corpus. Já o advogado de defesa considera a prisão arbitrária e revelou que Misael não irá se apresentar. Samir Haddad deve entrar com o pedido de habeas corpus nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o habeas corpus for negado, aí a gente vai entrar com outro no STJ, a gente vai esgotar todas as instâncias. Até lá ele vai ficar homiziado, oculto. Mércia desapareceu no dia 23 de maio, após sair da casa da avó em Guarulhos. 18 dias depois, o carro e o corpo da advogada foram encontrados numa represa de Nazaré Paulista. Na noite do crime, um pescador que estava na represa ouviu gritos de uma mulher. Logo em seguida, um homem sai do carro e o empurra para dentro da represa. O ex-namorado Misael Bispo chegou a ir ao DHPP no intuito de ajudar nas investigações, mas logo foi apontado como principal suspeito do assassinato da advogada. A polícia chegou a Evandro Bezerra Silva, rastreando as ligações de Misael de um celular secreto. O vigia era a segurança deste posto de gasolina em Guarulhos.
Depois do assassinato, Evandro fugiu para Alagoas. Foi capturado no dia 9 de julho. Em depoimento, disse que trabalhava para o policial aposentado. Foi ele quem contou que Misael Bispo matou Mércia Nakashima e que teria ido à represa apenas para buscar um amigo. Ele tinha certeza que ia se encontrar com ela, presidente? Logo depois, Evandro desmentiu a versão e disse que foi torturado para confessar o crime. Mas ao confrontar os detalhes relatados pelo vigia com os dados colhidos pelo celular de Misael e pelo rastreador do carro do advogado, a polícia confirmou que tudo que Evandro havia dito era verdade. O pedido de prisão temporária foi revogado e a preventiva negada pela justiça. Misael fugiu ao saber da prisão. No dia 20 de julho, o ex-namorado foi interrogado. Desta vez, compareceu ao DHPP como suspeito do crime. Peraí, deixa eu falar. Eu estou tratando com o senhor igual. Peraí. O senhor também. Continua. Não, deixa eu falar. Já que o doutor falou, quero colocar aqui. O que eu posso dizer é que o Misael caminha mal, porque já é a segunda vez que ele se recusa a se entregar espontaneamente para a autoridade policial. E ao fazer isso, ele cria uma antipatia perante a justiça e, de uma certa forma, ele assume uma culpa, ainda que ele seja inocente, até que ele seja condenado. O laudo da perícia no corpo da advogada confirma que Mércia ainda estava viva quando o carro foi empurrado para dentro da represa de Nazaré Paulista. Mércia morreu afogada. Os peritos também identificaram que Mércia tentou se defender do agressor quando ela levou o tiro no rosto. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Mércia foi atingida no rosto com um objeto contundente, o qual os peritos não conseguiram ainda identificar o que perfurou e quebrou o maxilar da advogada. Misael foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e dificultar a defesa da vítima. Ele responderá ainda por ocultação de cadáver, como mentor intelectual e executor do crime. Evandro já está preso e vai responder pelos mesmos crimes de Misael, mas com duas qualificadoras, motivo torpe e dificultar a defesa da vítima. O Misael, sendo antipático com essas fugas, com essas não aparições, reforçam a tese de que ele de fato é o culpado, que ele não só é o culpado, como ele tem algo a esconder, por isso que ele não se apresenta. Muito bem, muito bem. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Hoje em Dia o doutor Alexandre de Sá Domingues, que é advogado da família Nakashima, advogado da família de Mércia Nakashima. Deixa eu só fazer um registro para você. Você está vendo atrás de mim aqui alguns instrumentos musicais. Daqui a pouquinho a gente tem música da melhor qualidade aqui no estúdio do Hoje em Dia. Tem Nat Roots, tem reggae brasileiro aqui no estúdio do Hoje em Dia. Você não pode perder, o pessoal veio de Brasília para tocar ao vivo para você. Daqui a pouco tem esse som aqui no estúdio do Hoje em Dia. Agora a gente conversa com o doutor Alexandre de Sá Domingues. Doutor Alexandre, duas perguntas para a gente começar essa conversa. Primeiro, ele já é hoje foragido? Misael é considerado foragido e, mais do que isso, a gente ouviu um criminalista dando uma entrevista ali dizendo que mesmo que ele não seja culpado, o fato de não se apresentar, de não se entregar, joga contra ele neste relacionamento com a justiça. É verdade? É verdade. O Misael ele tem cometido vários equívocos desde o começo do processo. Nós defendemos, como juristas, né, o direito à presunção de inocência, defendemos o direito ao silêncio, mas o Misael, ao invés de permanecer em silêncio, ao invés de colaborar com a justiça, ele tem a cada dia tomado atitudes que mostram que ele tem algo a esconder e que a intenção dele nunca foi contribuir com a justiça. Ele conta mentiras que a cada momento que passa são desmascarados. Né? E agora, com essa atitude, contrapondo tudo que ele falou, ele deu várias entrevistas, ele convocou uma coletiva de imprensa, disse que iria se apresentar, seu advogado o tempo todo falou não, que ele vai submeter à justiça. Já da outra vez, justificou a não apresentação do cliente, porque entendeu que a prisão era ilegal, e agora, mais uma vez, ele está considerando a prisão ilegal. Eu acho que nunca vai vir uma decisão que ele vai achar que é legal, a ponto de se sujeitar e se entregar
à justiça. A gente vai continuar falando com o senhor, mas deixa eu só aproveitar isso que o senhor me falou sobre o que o advogado da defesa alegou, que vai pedir o habeas corpus e vai fazer isso sem que ele se entregue à polícia. Deixa eu conversar, porque a defesa de Misael Bispo afirma, portanto, que até o fim desta manhã entra com esse pedido de habeas corpus em favor dele. A repórter Ana Volpe tem os detalhes sobre isso. Diga, Ana, bom dia. Olá, Celso, bom dia a todos. Eu conversei por telefone agora há pouco com o advogado de defesa aí do Misael Bispo, Samir Haddad. Ele, neste momento, Celso, ele já está no Tribunal de Justiça de São Paulo e vai entrar agora com o pedido de habeas corpus. O advogado me disse que alega 2 fatores para esse documento. Primeiro, que não há fundamentação na decisão do juiz para essa prisão preventiva, e depois também, já que o crime aconteceu em Nazaré Paulista, portanto, quem deve julgar o caso é um juiz de Nazaré Paulista e não de Guarulhos, como ocorre agora. Para a gente entender melhor um pouco mais esse caso, Celso, a cada dia surgem novos detalhes, eu converso com o João Ibaixi, ele que é advogado criminalista. Eu tenho uma dúvida, por que o advogado do Misael insiste tanto com essa questão de que o caso tem que ser julgado por um juiz de Nazaré Paulista? Isso é uma estratégia? É para ganhar tempo? Bom dia. Bom dia. Sim, é uma estratégia, mas não é propriamente para ganhar tempo. Possivelmente uma estratégia para tentar a anulação, a nulidade do processo ao seu final. Não é para ganhar tempo, porque ele teria 10 dias, o mesmo prazo da defesa preliminar, para fazer esse questionamento quanto à competência do juízo. E ele preferiu optar por um habeas corpus inicialmente. Ele pretende anular o processo? Explica para a gente melhor. Seria o seguinte, não sendo competente o juiz, ele poderia questionar ao final do processo que a decisão foi dada por um juiz que não deveria dar essa decisão. E aí ele poderia conseguir a anulação do processo. Possivelmente é essa a estratégia que ele estará adotando ao entrar com o habeas corpus. E a resposta da justiça em relação ao habeas corpus sai quando? Provavelmente, pela complexidade do caso, acredito que de 24 a 48 horas deve ter uma decisão sobre a liminar que ele deve também ter pedido. Obrigada pelas informações. Celso. Obrigado, Ana. Doutor Alexandre, sobre essa questão de Guarulhos, Nazaré Paulista, enfim, como ficou? Qual foi a decisão do juiz de Guarulhos? O que ele aceitou, o que ele rejeitou ontem? Primeiro com relação à acusação. O Ministério Público ofereceu a denúncia pelo crime de homicídio mais ocultação de cadáver. O doutor Leandro, ele teve uma decisão até favorável à defesa nesse ponto. Ele que é um juiz bastante rígido, eu conheço lá, eu sou de Guarulhos, ele está como juiz titular de Guarulhos desde, salvo engano, desde 2003. É um juiz bastante rígido, bastante severo, mas ele entendeu que o crime de ocultação, por a Mércia ter morrido afogada, ele era absorvido pelo homicídio. Eu já falei com o doutor promotor, ele não concorda com esse entendimento, vai recorrer desta parte da decisão. Mas com relação à competência, o juiz entendeu que é lá a vara competente. Primeiro porque é um crime plurilocal. Ele foi um crime que iniciou em Guarulhos e terminou em Nazaré. Então, se a gente pegar o pé da letra, o artigo 70, que é muito mencionado pelo doutor Haddad, ele vai falar que é competente o local da consumação. Mas esse caso é um caso que os tribunais superiores já têm entendido que prevalece o local onde os fatos efetivamente ocorreram na sua completude. Até porque é na comunidade de Guarulhos que aquele caso deve servir de exemplo. Porque os agentes são de Guarulhos, Misael, morador de Guarulhos, Evandro, morador de Guarulhos e Mércia, morador de Guarulhos. Se assim fosse, Zucatelli, eu decido matar uma pessoa, vou pegá-la da minha cidade, mas aqui eu não vou porque aqui o juiz é mais rígido ou porque aqui a justiça está mais estruturada, eu sei lá qual o motivo, porque a polícia, e vou levar para um outro lugar e vou desovar o corpo só para direcionar a competência. Então, eu entendo, concordo com o doutor Leandro nesse sentido, crime plurilocal prevalece Guarulhos, tanto Guarulhos quanto Nazaré seriam em tese competentes, mas aí a solução se dá pela prevenção. O doutor Leandro foi o primeiro que deu ordem para quebra de sigilo telefônico, foi busca e apreensão na casa de Misael, entre outras medidas. Doutor, o Edu tem uma pergunta, só queria complementar, tirar uma dúvida a respeito disso, porque agora o advogado que a gente ouviu, o criminalista ali, disse que poderia ser uma estratégia da defesa para depois buscar uma anulação, uma nulidade desse processo. Isso é possível?
Então, possível, no processo você pode submeter todas as decisões judiciais a um segundo grau de jurisdição. O que eu posso falar é sobre o que eu entendo e sobre a decisão que eu tive acesso. Nessa decisão ela foi muito bem fundamentada, eu entendo sim que Guarulhos é o foro competente, eu não tenho medo dessa anulação, já disse da outra vez que vim aqui, que eventualmente se o tribunal assim reconhecer, os atos que foram praticados, as provas que foram produzidas, todas elas serão aproveitadas. Então, seja Guarulhos, seja Nazaré, para a gente não importa. O Edu até tinha me perguntado da outra vez se isso seria uma estratégia da defesa. Eu não quis comentar com relação a isso, até porque o advogado havia dito que apresentaria seu cliente, o próprio cliente dele deu declarações nesse sentido, mas a gente vê que realmente nesse momento ele está usando esse argumento para pedir a revogação da prisão, sendo que os fundamentos da prisão são outros. Então, eu acho que realmente você tinha razão quando você perguntou se era uma estratégia de defesa. Doutor, o advogado criminalista que está participando do nosso link tem uma pergunta, ele quer comentar. Por favor, pode falar. Eu entendo também, concordo com o colega que é assistente de acusação nessa questão, que está fazendo um bom trabalho, que o foro competente é o de Guarulhos. Até porque essa regra, que vem sendo bastante questionada, é de natureza relativa. Ela é uma regra acessória, não é absoluta. Ela pode ser questionada, como já vem sendo pela jurisprudência, pelas decisões anteriores, e o local que apresenta melhores condições para a obtenção da prova durante o processo é o local que a jurisprudência vem decidindo como competente nesse caso. A doutrina também aponta um detalhe, a chamada competência por prevenção. Quando o crime apresenta uma certa complexidade, vamos dizer assim, o juiz que inicialmente dá uma determinação dentro do inquérito ou dentro mesmo do processo, ele pode ser considerado competente. Então, todas essas questões reforçam a ideia de que a decisão do processo continuar em Guarulhos é mais adequada. Queria aproveitar e perguntar uma coisa sobre o que o Celso tinha falado. O Misael não se apresentando, muda alguma coisa no processo? E o doutor Samir, que é o advogado do Misael, diversas vezes, falou que o Misael não oferecia nenhum risco à sociedade, então isso não ia modificar nada no processo, e que ele tinha residência fixa e para isso não precisaria ser preso. Porém, ele, da primeira vez que teve a prisão decretada, não se apresentou e agora de novo. Ele não está dizendo uma coisa e as pessoas estão agindo de uma outra forma? Infelizmente, sim. Eu não sei se a decisão de não apresentação partiu do advogado ou do próprio acusado. Não é? Eu reputo que foi uma decisão equivocada, porque se ele diz que não há nenhum fato novo, que não há motivo para prisão, etc., ele deveria apresentar o cliente dele e sustentar isso no tribunal. Ao tomar a postura de não apresentar o cliente, ele está dando justamente fundamento para a prisão preventiva ainda mais. A prisão preventiva do Misael, a cada dia que passa, ela se mostra cada vez mais necessária. Doutor Alexandre, o doutor Samir, quando esteve aqui, também disse que não gostaria de circo, de imprensa em cima, e que por ele ser um ex-policial, o Misael, ele poderia ser apresentado num quartel ou numa delegacia específica. Isso continua valendo? Sim, sem dúvida. Eu acho que até é salutar, ele pode apresentar o cliente dele num quartel ou em alguma delegacia, onde ele achar que ele deva apresentar, mas ele deve se submeter à decisão judicial. Nós não podemos ser coniventes com a banalização da justiça. A gente já viu cenas deploráveis quando o Misael esteve na delegacia e bateu boca com o delegado. Isso já repercutiu extremamente negativamente, não só para a defesa do Misael, como para toda a credibilidade da justiça. Então, eu acho que a prisão do Misael hoje ela é necessária até para a segurança do próprio Misael. Tem um prazo para ele se entregar ou não? Não, a lei não estabelece um prazo. A lei fala que decretada a prisão deve ser cumprida. Ele já sabe. Ontem, o próprio advogado, eu vi uma entrevista do advogado, dizendo que o doutor Olim ligou para ele e falou, olha, seu cliente está com a prisão preventiva decretada. Então, ou seja, ele está ciente de que está com a prisão decretada. E a partir do momento que ele não se apresenta, ele é considerado foragido. Agora, doutor, o juiz, ele citou o caso Nardoni, quando ele pediu a decisão da prisão preventiva do Misael? Sim, existem algumas similaridades, com relação ao fundamento da prisão preventiva. E o doutor Leandro, ele citou o caso dos Nardoni, o caso do Nicolau dos Santos Neto, se não me engano, juiz, Nicolau. Ele citou um outro caso, acho que do
Laukenschon, não sei, não tenho certeza agora de cabeça, mas ele citou alguns casos correlacionados, principalmente com relação ao fundamento da garantia da ordem pública, porque ele entende que realmente a decisão ela era necessária para manter a credibilidade do Poder Judiciário, porque toda a opinião pública se sente em desassossego, então a ordem pública ela está realmente abalada com a liberdade do Misael, entre outros fundamentos. E ele pediu a reconstituição do crime em 30 dias, no máximo, é isso? Na realidade, o promotor, quando ofereceu a denúncia, ele pediu que fosse feita a reconstituição. E um prazo normal para qualquer diligência é de 30 dias. E o juiz deferiu essa diligência e dentro dos 30 dias. Então a gente deve ter essa reconstituição agora nesse mês. O Misael é obrigado a participar dessa reconstituição ou não necessariamente? O Misael ele não tem obrigação de fazer nada a não ser acatar as ordens judiciais. Ele não tem obrigação de se manifestar, de produzir nenhuma prova contra si próprio. Então ele não vai estar presente provavelmente, né? Acredito que ele não esteja presente na reconstituição, mas a reconstituição será feita com base no testemunho do pescador, com base nas perícias feitas no carro, perícias médico-legais, e aí vai se fazer a reconstituição do crime. O pescador, no caso, tem que estar presente, então. Ele estará presente. Mas não necessariamente, né, doutor? Ou todas as pessoas devem estar nessa reconstituição? Ou podem ser simplesmente pessoas interpretando com as informações fornecidas pelas testemunhas? Não, quando a gente fala estar presente, não é quem vai estar ali representando o seu próprio papel. Outras pessoas vão representar, mas essas pessoas estarão para orientar onde eu estava exatamente. Porque o depoimento, às vezes, ele não consegue reproduzir todos os detalhes. Uma pessoa no local, a ideia da reconstituição é essa, a reprodução simulada do crime é justamente reproduzir ao máximo a cena do crime. Então, o pescador vai lá, vai mostrar, eu estava nesse local, então tem esse arbusto, tem essa árvore, tá essa distância, são coisas que se afere somente na reprodução simulada. Você que ligou a televisão agora, nós estamos aqui entrevistando o doutor Alexandre de Sá Domingues. Alexandre de Sá Domingues, ele é advogado da família Mércia Nakashima. Ele está comentando a decisão da Justiça de decretar a prisão preventiva de Misael Bispo, que é apontado pela polícia, apontado no inquérito como suspeito da morte da advogada. O doutor Alexandre está analisando com a gente aqui o que muda a partir de agora. Na prática, a polícia nesse momento pode prender o Misael a qualquer momento. E é isso que a família, sem dúvida nenhuma, espera. Tem, a expectativa é que a ordem judicial seja cumprida, né? A família, como vocês têm acompanhado, a opinião pública toda acompanhou, ela, na primeira vez que foi decretada a prisão temporária, então a família teve a expectativa de que ela fosse cumprida. Quando foi revogada, obviamente, sentiu o baque, porque essas idas e vindas para a família realmente ela é bastante difícil, né? Mas a gente acredita agora que vai ser cumprida e o próprio Misael declarou isso. O rosto dele é conhecido no Brasil inteiro, né? Então qualquer pessoa que veja o Misael pode ligar para o 190 e qualquer polícia dentro do território nacional, não só aqueles que foram aqui deslocados ou destinados a esse fim pelo doutor Olim ou pelo magistrado. Qualquer policial no Brasil inteiro pode cumprir essa prisão.